Se você está assistindo esse vídeo agora, talvez não esteja apenas curioso, talvez esteja cansado por dentro. Porque existe um cansaço que não aparece no rosto, não tem exame que mostre, não dá para explicar facilmente, mas é um cansaço que pesa na mente, pesa no coração, pesa nas decisões do dia a dia. Bem, nas últimas semanas eu falei sobre isso em 5 mensagens diferentes, cada uma tocando em um ponto daquilo que muita gente carrega em silêncio, que é se diminuir por dentro, se perder tentando não perder os outros, a ansiedade que fala alto, a mente sobrecarregada, e também tratou do peso de lidar com pessoas difíceis. Foi quando falamos sobre a necessidade de aprender a ler pessoas. Bem, talvez você tenha assistido apenas uma dessas mensagens, talvez 2, mas talvez não tenha assistido por completo. Então hoje, a pedido de alguns, eu reuni todas essas 5 mensagens, reuni tudo. Aqui está a série completa. Você pode assistir tudo de uma vez, mas claro, não precisa assistir tudo hoje. Você pode ver aos poucos, pode voltar amanhã, pode ouvir enquanto trabalha, enquanto descansa ou enquanto você tenta organizar seus pensamentos, tá bom? Bem, antes de começar, eu quero que você entenda uma coisa. Você que está se sentindo cansado, que está se sentindo sobrecarregado, não se sinta estranho por estar assim. Você não está fraco, você não está errado. Existe um peso invisível que muita gente carrega. E esta série foi feita justamente para isso, para te ajudar, tá bom? Então, respire fundo e agora nós vamos começar. Ele cura os que têm o coração partido e trata das suas feridas. Isso é o que lemos em Salmo 147, verso 3. Eu queria começar assim hoje, diretamente pela Bíblia, porque tem momentos em que essa frase não é apenas um versículo, ela é um espelho. Tem gente ouvindo essa mensagem agora que está exatamente assim, com o coração partido, com feridas por dentro, com pensamentos que doem mais do que qualquer golpe externo. E sabe o que é mais difícil? É que muita gente nem sabe explicar o motivo da sua dor. Sabe apenas que dói. E quando eu leio esse texto, eu percebo uma coisa muito simples, mas muito profunda. O salmista não estava falando de feridas invisíveis. Ele está falando aqui daquelas que ninguém vê, daquelas feridas que você carrega sozinho, daquelas que ninguém imagina, daquelas que você esconde por vergonha ou por cansaço. E é exatamente por isso que eu comecei a mensagem de hoje lendo este verso tão lindo das Escrituras. Porque tem pessoas que vivem essa dor tão silenciosa que até elas mesmas se esquecem de que estão machucadas. E é nesse ponto que eu quero entrar com você hoje. Porque, às vezes, a ferida que mais dói não é a que o mundo fez, é a que a nossa própria mente criou. E talvez seja isso que tenha acontecido com você. Não é alguém te julgando, não é alguém te diminuindo, não é alguém te atacando. Às vezes é a própria cabeça falando coisas que você nunca mereceu ouvir. E é aqui que a gente precisa conversar com calma. Porque tem dias que você até acorda bem, faz o que precisa fazer, segue sua rotina, mas por dentro existe um desconforto que você não sabe explicar.
Não aconteceu nada muito grave naquele momento, ninguém te disse algo ruim, ninguém te tratou mal, mas mesmo assim, lá dentro de você, alguma coisa parece se mover de um jeito estranho, como se um peso começasse a encostar no seu peito. E esse peso não vem de fora, ele vem de dentro. É como se sua própria mente começasse a falar coisas que você não merece ouvir. E quando eu digo que é a sua mente falando coisas que você não merece, eu não estou dizendo que você foi acusado por alguém, não estou dizendo que alguém te desprezou ou que alguém apontou o dedo. Não, eu estou dizendo que muitas vezes você mesmo vira o seu pior crítico. É a própria pessoa se condenando sem perceber. E o mais triste é que tem coisas que você nunca teria coragem de falar para um amigo, mesmo que tivesse razão. Mas, por algum motivo, você tem coragem de falar para você mesmo. E você repete, e repete, e repete, até que acredita nisso. E sofre por causa disso. Tem gente que toma boas decisões, que ajuda quem pode, que faz o melhor todos os dias, mas quando chega em casa, quando chega à noite, quando está sozinho, começa a se maltratar com pensamentos negativos como: eu sou um peso, eu sempre estrago tudo, eu não faço nada direito, eu nunca vou ser suficiente. E tudo isso, escute bem, não é verdade. É só a dor falando. É só cansaço falando. É só a mente machucada tentando entender a vida. E quando a mente está cansada, ela não interpreta nada direito. Ela exagera o negativo, ela diminui o positivo, ela pega um erro e transforma numa prova de que você não presta. Pega uma fase ruim e transforma numa marca permanente. Pega uma insegurança sua e transforma numa identidade. Só que isso não corresponde à realidade. Não é a verdade sobre você. É só a dor repetindo coisas que você não merece ouvir, mas acaba acreditando. E assim, bem devagar, o valor começa a diminuir dentro da cabeça da pessoa. Não diminui na vida, não diminui no coração de quem você ama, não diminui no olhar de Deus. Diminui apenas dentro da sua mente, que está fragilizada. E isso acontece de pouquinho em pouquinho. Começa com um comentário que mexeu com você, uma comparação que te feriu, uma fase que drenou sua energia, uma preocupação que você tentou disfarçar, uma falha que você não consegue esquecer. E dessa mistura nasce aquele pensamento que coloca dúvidas. Eu não sou tão importante assim, eu não faço diferença. Ah, se eu sumir, ninguém vai notar. E isso dói. Mas dói ainda mais quando você começa a aceitar como se fosse verdade. É assim que muita gente vive, sorrindo por fora e se diminuindo por dentro. Você olha para a pessoa e vê força, vê capacidade, vê alguém que carrega responsabilidades pesadas, mas quando você conversa um pouco mais, percebe que lá dentro existe um cansaço que ninguém vê. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Não porque você não vale, mas porque você está cansado. E quando a mente está cansada, ela filtra tudo errado. Ela pega as 10 coisas boas que você fez no dia e joga fora. E guarda apenas a única coisa que não deu tão certo.
Ela pega toda a sua história de força, de vida, joga no ralo e te lembra apenas de uma decisão que você tomou num momento de fragilidade. A sua mente cansada pega tudo o que você construiu e diz que ainda não é suficiente. E o pior, você acredita. Você acredita porque você está machucado, você está sensível. E aqui, nesse ponto, que entra o Salmo 147,3 que lemos no início, que diz: Ele cura os que têm o coração partido e trata das suas feridas. O texto não diz que Deus cura apenas feridas físicas. Ele cura feridas emocionais, feridas internas, feridas silenciosas que roubam o seu real valor. E quando juntamos esse texto de Salmo 147,3 com Isaías 41,10, tudo ganha mais sentido. Tudo ganha um sentido mais profundo. Isaías 41,10 diz: Não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Eu vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Eu vou sustentá-lo com a minha mão direita de justiça. Olha só, esse texto não foi escrito para pessoas autoconfiantes. Ele foi escrito para pessoas fragilizadas, para pessoas que talvez hoje estejam sentindo o peso de não se achar suficiente. Esse texto é para quem pensa que está falhando, para quem sente que está perdendo a força, para quem teme o futuro, para quem vive esse conflito entre o valor real e o valor imaginário. Então Deus diz aqui no texto: Eu estou com você. Veja, Deus não coloca condição aqui. Ele não exige estabilidade emocional. Ele não exige clareza mental. Ele não exige versão forte de você. Ele simplesmente diz: Eu estou com você. E quando Deus está, mesmo quando você está diminuído por dentro, você continua sustentado por fora. Porque no texto Deus continua: Eu vou fortalecê-lo. Pense nisso. Quem precisa de força? Quem está fraco, quem está cansado, quem está carregando mais peso emocional do que consegue suportar. E Deus ainda acrescenta no texto: Eu vou sustentá-lo. E diga, quem precisa ser sustentado? Não é quem está sem forças nas pernas da alma? Quem está tremendo? Quem está no limite? Então veja, Salmo 147,3, ali fala que Deus cura. Em Isaías 41,10 diz que Deus sustenta. Os dois textos juntos formam o abraço perfeito para quem está se diminuindo por dentro. E se hoje você sente que não vale muita coisa, deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. O que você está sentindo não é quem você é só o reflexo de uma mente machucada, um vidro embaçado que distorce a sua própria imagem. Mas Deus não interpreta você pelo embaçado, Deus não interpreta você pela dor, Deus te vê pelo amor. Ele interpreta pelo original, ele vê o valor que continua intacto, ele vê a força que você não percebe, ele vê tudo aquilo que sua dor tenta esconder. E se você sumisse hoje, teria muita gente chorando por você, gente perdida, gente dizendo que você faz falta. O mundo não sente falta de quem é insignificante. O mundo sente falta de quem faz diferença. E você faz, acredite nisso. Pare de se sabotar.
O que você sente não define quem você é. Sua dor não decide seu valor. Sua fase ruim não anula a sua importância. Você continua sendo alguém profundamente amado, visto e sustentado por Deus. Olha, eu desejo que o seu coração encontre de novo a luz que a dor tentou apagar e que a paz volte a morar dentro de você, tá bom? Que Deus te abençoe. Acima de tudo, proteja o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ontem nós falamos sobre como a nossa própria mente pode nos sabotar e nos fazer enxergar menos valor do que realmente temos. Hoje eu quero ir além. Quero falar sobre algo mais silencioso e que machuca tanta gente sem ninguém perceber. Quero falar sobre quando a gente começa a abrir mão de quem é só para tentar segurar alguém ao nosso lado. E é por isso que eu comecei com esse texto de Provérbios 4:23. Porque tem gente ouvindo essa mensagem agora que não percebeu, mas entregou o próprio coração em lugares onde ele nunca deveria ter ficado. E não entregou por ingenuidade, entregou por amor, ou entregou por medo. Também entregou por acreditar que se não cedesse, se não se moldasse, se não se diminuísse, a pessoa iria embora. E assim, aos poucos, sem dor aparente, você foi se perdendo de si mesmo. Tem gente aqui que foi deixando pedaços do próprio coração pelo caminho, deixando gostos que tinha, deixando opiniões que sempre defendeu, deixando sonhos que eram importantes, deixando limites que eram saudáveis. E para quê? Para manter uma pessoa que amava ou que ama por perto. Para não criar conflito, para não parecer difícil, ou para ser aceito, querido, aprovado. Mas a conta emocional disso sempre chega e ela é muito cara. E o coração, quando percebe que foi colocado em segundo plano por muito tempo, ele começa a dar sinais. Sinais que às vezes você nem percebe de imediato. Uma tristeza que não passa, um cansaço que não faz sentido, um incômodo que você não sabe explicar, uma sensação de estar presente, mas não por inteiro. E é justamente aí que entra o alerta simples e tão profundo de Provérbios 4:23 que lemos no início. Proteja o seu coração. Porque quando você não protege, alguém ocupa esse lugar. E quando alguém ocupa esse lugar sem limites, sem sabedoria, sem cuidado, você se perde. E você não se perde de uma vez, você se perde aos poucos. Se perde quando se cala para não desagradar. Se perde quando aceita coisas que deixam a alma pesada. Se perde quando abre mão de sonhos que eram parte de quem você é. Se perde quando você vive pisando em ovos. Se perde quando a cabeça começa a acreditar que o amor do outro depende do seu silêncio. Tem gente que está ouvindo isso agora e sentindo uma verdade difícil. Você não se reconhece mais. E não porque você foi transformado por Deus, mas porque você foi moldado pelo medo. E quando o medo molda a alma,
o coração encolhe. Quando o medo comanda, o coração se apaga. Quando o medo vira conselheiro, a identidade desaparece. E eu sei que ninguém faz isso por mal. Quando uma pessoa abre mão demais de si mesma, geralmente é porque ela carrega um medo profundo. Medo de ser deixada, abandonada, o medo de não ser suficiente, o medo de não merecer amor. E esse medo te faz acreditar que é melhor diminuir quem você é do que perder alguém que você ama. Mas aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Quem precisa que você deixe de ser você para ficar ao seu lado, nunca esteve lá de verdade. E eu sei que dói ouvir isso, mas é a verdade que salva, a verdade que acorda e a verdade que cura. Porque o amor saudável não exige a sua perda. O amor saudável não exige que você pare de existir. O amor saudável não transforma você em sombra. O amor saudável não sequestra sua identidade, não mina sua coragem, não te isola de quem te faz bem. O amor saudável não é feito de medo. Amor que suga é dependência. Amor que controla é cativeiro. Amor que anula é opressão. E amor que apaga é destrutivo. E é nesse ponto da conversa que a psicologia e a Bíblia se encontram. Porque quando você se perde demais dentro de alguém, isso não é só emocional. Isso vira um tipo de prisão. Uma sensação constante de que você precisa pedir permissão até para respirar. E Deus não nos criou para isso. É aqui que entra o segundo texto bíblico da nossa mensagem. O texto que faz toda a virada. Aquele que te ajuda a entender o que você não enxergou até agora. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz: Para a liberdade, Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem prender novamente a um jugo de escravidão. Esse texto não fala apenas de religião, não fala apenas de pecado, não fala apenas de regras espirituais. Ele fala de liberdade interior, liberdade emocional, liberdade relacional, liberdade da alma. Porque tem relacionamentos que viram exatamente isso: um jugo, um peso, uma coleira invisível, uma prisão emocional. E eu sei que muita gente que está ouvindo essa mensagem já viveu isso, ou quem sabe está vivendo. E a pessoa que vive isso nem sempre percebe. Ela só sente que tudo ficou pesado, que tudo depende do humor do outro, que tudo depende de agradar o outro, que tudo depende do que o outro pensa, que tudo depende da aprovação do outro. E quando você tenta não decepcionar alguém a ponto de perder a si mesmo, isso tem um outro nome. Isso é escravidão emocional. É um jugo, como Paulo descreve no texto. Um jugo que aperta o pescoço da alma. Um jugo que rouba o ar, que tira a paz. Um peso que faz você esquecer quem era antes de tudo isso. E é aqui que a mensagem cria sentido. O texto diz: para a liberdade, Cristo nos libertou. Cristo não libertou você para você se submeter a relacionamentos que te prendem, limitam ou diminuem. Ele te libertou para você viver como alguém que tem valor, para você ter voz, para você ter identidade, para você ter limites, para você ser você. Cristo não nos chama para sermos sombra de ninguém. Cristo
nos chama para sermos luz, para sermos inteiros, para sermos livres. E sabe qual é a verdade difícil que ninguém gosta de admitir? Tem gente que chama de amor aquilo que na verdade é só medo de ficar sozinho ou sozinha. Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado de novo, medo de não ser escolhido, medo de voltar para a própria companhia sem saber o que fazer com ela. E esse medo faz a pessoa aceitar migalhas, aceitar desrespeito, aceitar humilhação, aceitar silêncio como resposta, aceitar tratamento frio como normalidade, aceitar palavras duras como se merecesse tudo aquilo. E tudo isso destrói a identidade da pessoa. Deus nunca pediu que você vivesse assim. Pessoas pedem, carências pedem, feridas pedem, histórias mal resolvidas pedem isso, mas Deus não. Deus sempre puxa você para a liberdade, sempre puxa você para a coragem, para o amor saudável. E você talvez esteja aqui hoje com o coração cansado e pensando, mas como que eu cheguei nesse ponto? E eu quero te explicar com carinho. Quase ninguém percebe quando começa a se perder. Isso acontece devagar, aos poucos, nos detalhes, nos silêncios, nos medos, nos limites que você abriu mão, nas vezes em que você deixou passar o que deveria ter sido colocado no lugar, nas vezes em que você disse tudo bem quando não estava nada bem. É assim que a alma se apaga, um pouquinho a cada dia. Mas a boa notícia, a grande notícia, é que você pode voltar, pode se reencontrar, pode se redescobrir. Você pode recuperar o brilho que perdeu tentando segurar alguém. Pode recuperar a coragem que perdeu tentando evitar conflitos. Pode recuperar a identidade que perdeu tentando ser perfeito para alguém que nunca estaria satisfeito. E como você faz isso? Bem, o primeiro passo é exatamente o texto que lemos no início dessa mensagem. Proteja o seu coração. Proteja-se dos medos, das pressões, das expectativas dos outros. Proteja de quem quer te controlar. Proteja de quem não entende seus limites. Se proteja de quem te exige mais do que você pode dar. E se proteja de quem faz você se sentir pequeno. O segundo passo é entender o que o segundo texto que lemos disse, que é Gálatas 5:1. Não se deixem prender novamente. Ou seja, não volte para o lugar que te apagou. Não volte para o lugar que te reduziu. Não volte para quem te fez duvidar de você. Não volte para a dinâmica que te transformou em sombra. Não volte para quem só te procura quando precisa, mas nunca quando você precisa. Não volte para quem te controla com silêncio, frieza ou chantagem. E o terceiro passo é lembrar que você tem valor. Valor que não vem da aprovação de ninguém. Valor que não depende de quem fica ou vai. Que não se perde quando alguém não reconhece. Valor que não desaparece quando alguém te rejeita. Porque o seu valor vem de Deus, vem do cuidado dele, vem da identidade que ele te deu, vem da liberdade que ele conquistou para você. E é por isso que a mensagem de hoje é tão séria, tão profunda e tão necessária. Porque você só pode amar alguém de verdade quando consegue amar a si mesmo sem medo. E você só pode amar a si mesmo quando deixa de se perder
para manter alguém por perto. Hoje, do fundo do meu coração, meu desejo é que você recupere o que perdeu dentro de você. Que você volte a se enxergar. Que você volte a se respeitar. Que você volte a se ouvir. Volte a se proteger. Que você volte a existir dentro de você. O mundo não precisa de você diminuído. O mundo precisa de você inteiro, por inteiro. Desejo que Deus cuide do seu coração e devolva tudo aquilo que o medo tentou apagar. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar com você sobre a ansiedade. Mas não daquela ansiedade que aparece em momentos extremos. Eu quero falar da ansiedade que cresce devagar, no silêncio da rotina, enquanto a vida cobra da gente mais do que conseguimos entregar. A verdade é que o ritmo do mundo mudou. E mudou de um jeito que nem sempre respeita o ritmo do nosso coração. Todo dia existe uma lista diferente de tarefas, de decisões, de expectativas. E sem perceber, a gente começa a viver com uma sensação constante de alerta. Como se estivesse sempre um passo atrás do que precisa ser feito. E quando esse estado vai se prolongando, a mente começa a reagir de maneiras que nós mesmos não percebemos. Às vezes é num detalhe bobo do dia, como acordar cansado, tentar fazer algo e não conseguir, aquilo dá errado. A chave escapa da mão, o aplicativo trava justamente na hora que você está tentando pagar uma conta, ou a fila anda lento demais. Coisas que normalmente passariam despercebidas começam a ganhar um peso que você não sabe explicar. Em outros momentos, alguém faz uma pergunta comum, como: "Você poderia me ajudar?" E aquilo, para você, soa como se fosse uma tonelada colocada nos seus ombros. Ou quando alguém fala de um jeito neutro, sem intenção nenhuma de te machucar ou de te ferir, mas você interpreta como cobrança. A pessoa pergunta: "Tá tudo bem?" E você escuta diferente. Será que ele pensa que eu não estou dando conta? A intenção da pessoa é boa, mas a sua cabeça está cheia demais para interpretar com clareza. Também às vezes, depois de um dia inteiro tentando manter tudo funcionando, você chega em casa e encontra mais uma tarefa te esperando. E aquilo que em outras épocas você faria facilmente, naturalmente, agora parece um muro difícil de escalar. Sabe, nada disso é drama. Não é frescura, não é exagero. É só o corpo dizendo que você está no limite. É a mente sinalizando que você já carregou peso demais. É o seu coração avisando que se vier mais uma gota, a xícara vai transbordar. E isso cria uma sensação complicada dentro da gente. Um sentimento de estar fazendo tudo sozinho, mesmo quando não estamos. É aquela impressão silenciosa de que todo mundo descansa menos você. Todo mundo tem ajuda, menos você. Todo mundo é visto, menos você. E quando essa carga emocional passa do ponto, ela começa a distorcer a forma como a gente enxerga a realidade. Distorce as situações, distorce as palavras, distorce até as intenções das pessoas que estão ao nosso lado. E o mais doloroso é que quando a nossa ansiedade aperta, até o modo como conversamos com as pessoas muda.
A pessoa não quer ser grossa, não quer perder o equilíbrio, não quer falar de um jeito que fira, mas a ansiedade causa o descontrole emocional que toma frente e acaba saindo palavras que não gostaríamos. O desabafo acaba saindo torto. E é exatamente esse tipo de movimento que é tão humano, tão atual, que encontramos na história de uma mulher na Bíblia. Uma mulher que não estava fazendo nada de errado. Uma mulher boa, dedicada, generosa, mas que estava carregando peso demais. Uma mulher que não queria ferir ninguém, mas no momento de descontrole emocional, acabou falando com Jesus de um jeito que nem ela mesma imaginaria. Hoje eu quero te levar até a casa dessa mulher, porque dentro dessa cena, dessa história simples, existe um retrato profundo do que a ansiedade faz com a gente. E existe uma resposta de Jesus que pode trazer clareza, equilíbrio e calma para o seu coração, tá bom? Então vamos juntos para essa história. Eles estavam caminhando, Jesus e seus discípulos, então eles entraram numa certa aldeia. E uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Isso já mostra que Marta era alguém hospitaleira, alguém que queria oferecer o melhor. E você sabe, quando alguém importante entra na nossa casa, a gente se movimenta, a gente quer deixar tudo no ponto, a gente quer cuidar, não é mesmo? Bem, a Bíblia não diz que Marta estava fazendo algo errado. Ela estava fazendo o que era necessário, não estava desperdiçando tempo. Ela só estava servindo. Mas existe uma diferença entre servir e se desgastar, entre cuidar e se descontrolar emocionalmente, entre acolher e carregar tudo sozinho. Veja, em Lucas 10, do 38 ao 42 diz: Quando eles prosseguiam no caminho, ele, Jesus no caso, entrou numa certa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu como hóspede. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muitas tarefas. Assim, ela se aproximou dele e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado com o serviço sozinha? Dize-lhe, portanto, que me ajude. Em resposta, Jesus lhe disse: Marta, Marta, você está ansiosa e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Bem, agora vamos olhar para isso com cuidado, com sensibilidade e maturidade. A primeira coisa que chama atenção aqui nessa história é: o texto diz, Marta estava ocupada com muitas tarefas. Veja, não era uma tarefa só. Não era um problema isolado. Era o acúmulo, a sobreposição, o excesso. E é justamente isso que faz a ansiedade crescer na vida de muita gente. Não é uma coisa grande, única e assustadora. É o conjunto de pequenas coisas, pequenas responsabilidades, pequenas pressões, pequenas urgências. Igual a xícara perto da torneira, né? Ela não transborda por causa de uma grande rajada de água. Não, ela transborda porque vai caindo gotinha por gotinha, repetidas, até que ela recebe a última gotinha e transborda. Veja, o segundo ponto é muito importante também. Quando Marta fala com Jesus, ela não chega dizendo que está cansada. Ela não verbaliza a tristeza. Ela não expressa vulnerabilidade. Ela externiza descontrole emocional. Ela expressa irritação. Ela solta palavras atravessadas. E eu sei que você talvez esteja estranhando porque nunca tem ouvido isso num discurso bíblico, numa palestra, mas a verdade é essa. As palavras de Marta externizam um descontrole emocional.
Olha bem, ela disse para Jesus: Senhor, não te importa? Você já parou para pensar nessa frase? Parece simples, mas carrega um mundo dentro dela. E aqui está um entendimento que quase ninguém comenta. Eu mesmo nunca ouvi isso numa palestra bíblica, mas faz total sentido. Quando Marta diz isso, Senhor, não te importa? Ela está, sem perceber, reclamando de Maria, da sua irmã, e reclamando de Jesus ao mesmo tempo. Em outras palavras, Marta está dizendo assim: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está se importando com o peso que eu estou carregando? Você vai ficar quieto enquanto eu faço tudo sozinha e Marta aí sentada? Mas olha, não é uma afronta consciente, não é rebeldia planejada, não é desrespeito intencional com Jesus, porque Marta era uma boa mulher. Aquilo ali era ansiedade, sobrecarga, descontrole emocional. Veja só o que a ansiedade causa. Ela leva você a se descontrolar emocionalmente e falar coisas que em outro momento você nunca diria. A ansiedade tirou a razão dela naquele instante. E é isso que acontece com muita gente boa hoje. Quando o emocional está saturado, não sai tristeza da nossa boca, sai cobrança. Não sai pedido de ajuda, sai crítica. Não sai cansaço, sai irritação. E olha, isso não é maldade. É só um sinal de que estamos no limite. A pessoa está tão cheia que o coração transborda do jeito errado. E olha só o que Marta faz em seguida. Ela ainda pede que Jesus mande Maria ajudar. Ou seja, ela coloca Jesus no meio do conflito. E ela quer que Jesus se posicione do lado dela. Então ela está tentando controlar a situação, controlar a reação dele. Isso aqui também é a ansiedade. Quem está sobrecarregado tenta ajustar tudo do lado de fora, porque não está suportando o que está sentindo por dentro. Mas aí acontece o momento mais lindo do texto, né? Jesus não discute, Jesus não confronta, também Jesus não humilha. Jesus não diz: como você ousa falar assim comigo, Marta? Não, Jesus não joga isso na cara dela. Jesus não responde na altura da tensão dela. Jesus responde na altura da ternura que ele carrega no seu coração. Jesus entendia o porquê ela estava daquele jeito. Ela estava ansiosa. Então Jesus diz: Marta, Marta. Repetir o nome assim revela, sabe o quê? Cuidado, revela proximidade, revela sensibilidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sei como você está, Marta. Eu sei o peso que você carrega. Eu sei que essa fala atravessada sua não é você. Eu sei que é o seu cansaço. Eu compreendo. Claro que Jesus não disse essas palavras, mas quando ele diz Marta, Marta, está revelando esse cuidado. Então Jesus completa: você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. Jesus nomeia o que Marta não conseguiu perceber. Ela achava que o problema era Maria. Achava que o problema era a injustiça daquela cena. Achava que o problema era a falta de ajuda da sua irmã. Mas Jesus revelou a raiz do problema. Não é a Maria que estava sentada. Não é a casa. Não é o serviço. Então o que era? A ansiedade, a inquietação, o excesso. É o emocional desequilibrado. E quantas vezes na vida a gente faz a mesma coisa, não é mesmo? Acha que é o chefe, acha que é o trânsito, acha que é o colega, acha que é um pedido de alguém fora de hora, acha que é uma palavra atravessada e não é nada disso. A raiz do problema está dentro de nós, está no peso acumulado, na mente cansada, no coração cheio demais. E acabamos às vezes falando com pessoas de uma forma que não deveríamos falar. Mas é
o excesso de tensão, a ansiedade, o descontrole emocional. Então Jesus diz uma frase que reorganiza tudo. Ele diz: apenas uma coisa é necessária. É como se ele dissesse assim para Marta: Marta, pare tudo, respire, volte para o essencial, não deixe o excesso engolir o que é mais importante. Em outras palavras, foi isso que Jesus quis dizer. A ansiedade, ela espalha a mente em 20 direções diferentes. Já a presença de Deus reúne tudo de volta no centro. E é aqui que Jesus menciona Maria, não para diminuir Marta, mas para mostrar o contraste entre o excesso e a prioridade. Maria escolheu ouvir, Maria escolheu a calma, Maria escolheu a presença, Maria escolheu aquilo que alimenta a alma. E ali Jesus diz: e não lhe será tirada. Ou seja, existem coisas na vida que a correria pode tirar: tempo, energia, sono, disposição. Mas existe algo que nunca se perde: o que você recebe quando para e ouve. Agora vamos aplicar essa história de uma forma prática, natural e acessível. Primeiro, perceba que você não precisa resolver tudo ao mesmo tempo. Não existe medalha para quem vive sobrecarregado. Segundo, você não precisa ser forte todos os dias, porque ninguém é, nem Marta conseguiu. Terceiro, aprenda a identificar quando está no limite. Uma pequena irritação pode ser apenas sinal de cansaço acumulado. Quarto, evite conversar sobre temas delicados quando estiver emocionalmente cheio. O descontrole emocional distorce realidades. Quinto, separe todos os dias um momento, mesmo que pequeno, para respirar, orar, pensar. Isso não é luxo, tá? Isso é necessidade. Sexto conselho: lembre-se, Deus não se ofende quando você está cansado. Deus entende, Deus acolhe, Ele reorganiza você, assim como Jesus, Filho de Deus, fez com Marta. Sétimo, quando você estiver tão cheio que surgir aquela vontade de dizer para alguém: você não está vendo tudo que eu estou fazendo? Você não percebe que eu estou no limite? Você não se importa com o peso que eu carrego? Nessa hora, lembre-se de Marta. Ela não queria machucar ninguém, ela só estava cansada, sobrecarregada, confusa, e a ansiedade tirou a razão dela naquele momento e ela acabou dizendo coisas que não deveria. É assim que acontece com muita gente hoje. Antes de responder no impulso, respire, porque muitas vezes o problema não é a pessoa, é o nosso emocional que está saturado. Oitavo conselho: não se culpe por se sentir assim. O cansaço fala alto, mas Deus fala mais alto ainda e fala com ternura. Nono, olhe para Maria não como alguém melhor, mas como alguém que fez uma escolha que você também pode fazer. A escolha do essencial. 10º e último conselho que eu deixo para você: saiba que seu valor não está no quanto você produz, mas do quanto você é amado por Deus. A história de Marta nos mostra que a ansiedade não é apenas um estado emocional, é um estado de visão. Ela altera a forma como vemos o mundo, como vemos as pessoas. Mas a história também nos mostra que Jesus não se afasta de quem está descontrolado. Ele se aproxima, ele fala com ternura, ele chama pelo nome de maneira carinhosa, ele organiza o que está bagunçado
e, por fim, ele devolve equilíbrio ao coração. Então hoje, talvez você esteja como Marta, ansioso ou ansiosa, fazendo tudo, carregando tudo, segurando tudo, tentando dar conta de tudo. E talvez em algum momento você tenha se sentido exatamente assim. Será que Deus não está vendo? Será que Ele não se importa? Será que Ele vai ficar em silêncio enquanto eu estou no limite? Se você já pensou isso, saiba de uma coisa: Deus não se distancia da sua sinceridade, viu? Ele se aproxima de você em momentos assim como Jesus fez com Marta, para te devolver o equilíbrio, para te lembrar que existe uma parte da vida que ninguém pode tirar de você. A parte que vem de Deus, a parte que acalma, a parte que sustenta, a parte que cura. Hoje, escolha essa boa parte. Escolha cuidar da sua relação com Deus, da sua espiritualidade. Escolha sentar um pouco, escolha respirar, escolha ouvir, escolha descansar o coração na presença de Deus. Há responsabilidades que você precisa cumprir, sim, mas há um cuidado que só Deus pode colocar dentro de você. E sem Ele, toda tarefa fica mais pesada do que poderia ser. Eu desejo que Deus, nosso querido Pai Celestial, fale ao seu coração, assim como Jesus falou ao de Marta, com verdade, com ternura e com amor. E que você hoje encontre a paz que não se perde na correria. Que você encontre a calma que não se abala no excesso. E que a boa parte não seja tirada de você. Que Deus te abençoe. Em Salmos 73, versos 21 e 22 diz: Quando meu coração estava amargurado e eu sentia dor no meu íntimo, eu era insensato e não tinha entendimento. Essas são as palavras do salmista Asaf, um dos escritores dos Salmos. E aqui ele descreve um momento em que a mente dele ficou pesada e dolorida por dentro. Algo muito parecido com o que muita gente vive hoje. E é justamente isso que abre espaço para o tema de hoje: sobrecarga mental. Ontem eu falei sobre a ansiedade e a gente sabe, a ansiedade costuma vir em picos. Ela aperta, sobe, dá aquele impacto no peito, depois alivia. Claro que não é simples, não é leve, mas normalmente tem um ciclo. Mesmo quando volta, ela vem em ondas. Mas hoje eu quero falar de algo diferente. Algo que não vem em ondas. Muito parecido com a ansiedade, mas é algo que não dá trégua. Hoje eu quero falar sobre a sobrecarga mental. Aquela sensação que não desliga. Aquele peso que te acompanha quando você trabalha, enquanto você tenta descansar, enquanto você tenta dormir. É como se a mente estivesse funcionando acima da capacidade o tempo inteiro. Como se houvesse um barulho de fundo que nunca some. E esse tipo de peso não é explosivo como a ansiedade, mas ele é contínuo. Ele desgasta, ele arrasta. Ele tira o brilho das coisas simples e deixa o corpo cansado, mesmo depois de muitas horas de descanso. E foi por isso que, para falar desse tipo de peso, eu já comecei lendo a Bíblia no Salmo 73. Porque não existe lugar melhor para encontrar alguém que viveu essa sensação do que no Salmo 73. Note que no versículo 16, o salmista faz um desabafo. E ele diz: Mas quando eu tentei entender isso,
foi algo muito difícil para mim. Note, só esse versículo já explica muita coisa. Porque a sobrecarga mental é exatamente isso. Tentar entender tudo, tentar resolver tudo, tentar dar conta de tudo, até chegar um momento em que a mente simplesmente não aguenta mais. E o salmista que escreveu isso, Asaf, ele não era um homem distante de Deus. Ele não era um homem frio espiritualmente. Ele era um homem de muita fé, envolvido com adoração, com música, com serviço. Ele é um dos compositores de muitos salmos. E mesmo assim, esse homem forte espiritualmente chegou no limite. As palavras dele, no Salmo 73, mostram um desgaste profundo, uma mente saturada, cansada de tentar entender o que não fazia sentido. E é isso que torna Asaf tão próximo da gente, porque a sobrecarga mental não escolhe época, não escolhe profissão, não escolhe idade. Pode acontecer com quem trabalha demais, com quem cuida de todo mundo sozinho, com quem leva peso emocional dos outros, com quem tenta sempre ser forte. A sobrecarga mental é quando você continua vivendo, mas sente que está funcionando no modo automático. E aos poucos, sem perceber, vai perdendo o entusiasmo, a motivação, a clareza e até a capacidade de sentir descanso de verdade. É um desgaste que se acumula por dentro. Não vem de um susto, não vem de uma notícia ruim, não, ele vem do acúmulo. Vem da soma de responsabilidades, de cobranças, de pensamentos recorrentes, de preocupações e emoções que não te dá espaço para respirar. E note como o salmista Asaf descreve isso. No Salmo 73, 21 diz: "Quando meu coração estava amargurado e eu sentia dor no íntimo." Note, isso é sobrecarga. É a dor que ninguém vê, mas que vai corroendo por dentro. É aquele momento em que a pessoa não explode para fora, mas implode por dentro. E se tem uma coisa que a sobrecarga mental faz, é isso. Ela tira a capacidade de enxergar as coisas como elas realmente são. A mente vai ficando tão cansada, que tudo parece pesado, tudo parece complicado, tudo parece distante. E aí vem aquele pensamento perigoso: eu não aguento mais pensar nisso. É como se a mente pedisse socorro, mas o corpo continuasse tentando funcionar. Quando Asaf escreveu essas palavras, ele estava tentando conciliar tudo aquilo que ele via ao seu redor: injustiça, cansaço, expectativas frustradas, com aquilo que ele acreditava. E a mente dele não conseguia organizar nada. Ele estava exausto. E é curioso ver isso, porque muitas pessoas acham que a sobrecarga mental é fraqueza. Mas se um homem como Asaf passou por isso, então não é fraqueza, é humanidade. E aqui entra algo muito importante que a psicologia explica. A mente não entra em sobrecarga de repente. Ela dá sinais, ela avisa, só que a gente costuma ignorar. A sobrecarga começa quando você acumula coisas sem perceber. E aos poucos, a mente vai perdendo a capacidade de filtrar. E aí, pensamentos pequenos viram grandes, responsabilidades simples viram gigantes. E até coisas que antes você fazia com tranquilidade começam a exigir muito esforço. Sabe, é como você tentar abrir arquivos em um computador que já está travando, ou até mesmo o seu celular. Por que não abre? Porque já está sobrecarregado de arquivos abertos. Então você tenta abrir uma página ou mais um outro aplicativo e trava, o sistema trava, porque está sobrecarregado. Assim acontece com a gente, não porque somos fracos, mas porque estamos sobrecarregados demais. E estamos carregando isso em silêncio.
Asaf viveu exatamente isso. Ele olhava para tudo ao seu redor, tentava entender, tentava se manter firme, tentava continuar adorando, mas por dentro estava exausto. E existe uma frase que chama a atenção. No Salmo 73, 2 diz: "Quanto a mim, quase escorreguei, meus passos quase não se firmaram." Olha só, isso aqui que ele disse é a fotografia de uma mente sobrecarregada. Não é desistência, não é falta de fé, é limite. É quando você ainda está de pé, mas só Deus sabe como. Quantas vezes você já esteve assim? Firme por fora, caindo por dentro, cuidando de tudo, mas esquecendo de si mesmo, tentando manter a ordem, mas interiormente você está perdendo a paz, tentando ser a força da casa, do trabalho, da família, e sem perceber, carregando pesos que nunca deveriam estar só nas suas costas. A sobrecarga mental aparece quando você tenta ser forte por tempo demais, quando você silencia o que sente, quando acha que ninguém vai entender, quando acredita que falar vai preocupar alguém, quando pensa que expressar dor é sinônimo de fraqueza, mas não é. A sobrecarga mental acontece justamente com pessoas responsáveis, pessoas que carregam coisas importantes, pessoas que não se permitem parar. E o mais bonito desse salmo é perceber o que muda o estado de Asaf, porque tem um versículo que é o ponto de virada. No Salmo 73, 17 diz: "Até que entrei no santuário de Deus." Essa frase parece pequena, mas é profunda. Asaf não resolveu a sobrecarga sozinho. Ele não pensou positivo, ele não se forçou a ser forte, ele não fingiu que estava bem. Ele foi para onde? Ele foi para perto de Deus. Ele encontrou um lugar onde a mente dele podia respirar. A sobrecarga mental não se resolve com frases motivacionais, não se resolve com distração, ela se resolve com ordem interna. E essa ordem só começa quando você tem um lugar para colocar seus pensamentos. E aqui entra um ponto psicológico importante. A mente humana não suporta carregar tudo sozinha. A mente humana precisa esvaziar, precisa compartilhar, precisa organizar. A mente precisa de descanso real. E descanso não é só dormir. Descanso é respirar sem peso. É olhar para o dia sem sentir o corpo cansado. Descanso é saber que as coisas não dependem só de você. Descanso é quando a alma volta para o lugar. E Asaf encontrou esse descanso quando entrou na presença de Jeová. Não no sentido místico, mas no sentido de colocar as emoções no lugar certo. Ele foi para o santuário de Deus. Ele desabafou, ele expôs, ele admitiu, ele tirou a máscara da força. E Deus não rejeitou isso. Pelo contrário, foi o início da sua cura. Olha, a mente só se reorganiza quando você para de lutar contra ela. O corpo só relaxa quando você para de exigir dele um desempenho impossível. A paz só se instala quando você admite que está cansado. Isso é comprovado na psicologia. Tem gente que carrega tanto peso que já nem percebe que está esgotado. A pessoa começa a achar que tudo é normal. Sentir culpa por descansar para ele é normal. Não ter mais alegria, não ter mais energia, se irritar com facilidade. Acha normal esquecer coisas simples, viver no automático, mas essas coisas não são normais.
Isso é sobrecarga. E Asaf, naquele momento da vida, estava tão sobrecarregado que não conseguia nem enxergar a realidade. Ele mesmo disse que não conseguia entender. Ele olhava para a vida dos outros e se comparava. Ele achava que os outros estavam melhor, que ele estava ficando para trás, que Deus estava distante. E isso é exatamente o que a sobrecarga mental faz com a gente. Ela distorce tudo. Quando a mente está cansada, até o que é bom perde a cor. Até o que é leve parece pesado. Até o que é simples parece difícil. E olha que Asaf reconhece, agora no versículo 22. Ele diz: eu era insensato e não entendia. Era como um animal irracional diante de ti. Olha só, isso aqui não é autodepreciação. Isso é consciência. Consciência de que uma mente cansada enxerga mal. Consciência de que sobrecarga mental bagunça a leitura da vida. Consciência de que o cansaço demais faz a gente pensar coisas que não são verdade. E é impressionante como a Bíblia não esconde isso. Deus não exigiu que Asaf fingisse força. Deus não pediu que ele escondesse a sua dor. Deus permitiu que o salmista colocasse tudo para fora e registrou isso para que nós soubéssemos que até os fortes cansam. Até os espirituais cansam. Até os que servem cansam. E isso não é sinal de falta de fé, como eu disse, é sinal de humanidade. Talvez hoje você esteja como Asaf, tentando entender coisas que não fazem sentido, tentando ser forte onde já não tem mais força, tentando manter tudo funcionando enquanto por dentro você sente que está em colapso. E você não fala nada disso porque tem medo de decepcionar alguém, porque não quer preocupar as pessoas que você ama, porque você acha que ninguém vai entender ou porque aprendeu a vida inteira a ser forte. Mas deixa eu te dizer uma coisa com carinho e com verdade. Não existe maturidade espiritual sem admitir limites. E não existe saúde emocional enquanto você se recusa a olhar para o que sente. A cura começa quando a sinceridade começa. E foi assim, exatamente isso que Asaf fez. Quando ele entrou no santuário de Deus, ou seja, quando ele entrou diante de Deus, quando ele procurou a Deus, ele não fez uma oração bonita. Ele não trouxe palavras fortes. Ele não preparou discurso. Ele veio simplesmente com a mente cansada. Ele veio na presença de Deus em oração com o coração pesado e veio com alma ferida. E Deus não só recebeu, como reorganizou tudo dentro dele. E olha como o Salmo termina. Salmo 73, 26 diz: ainda que minha carne e meu coração fraquejem, Deus é a rocha do meu coração e minha porção para sempre. Aqui está o fim da sobrecarga. Aqui está o lugar onde o peso desaparece. Quando o coração admite fraqueza, Deus se torna força. Quando a mente admite limite, Deus se torna descanso. Quando a alma admite a dor, Deus se torna a cura. E talvez hoje você precise fazer exatamente isso. Parar de fingir que está tudo bem. Parar de carregar o mundo sozinho. Parar de acreditar que tudo depende de você. E deixar Deus devolver ordem onde só existe confusão. Não de forma mágica, mas de forma real. Porque Deus não promete tirar o peso da vida, mas promete sustentar quem carrega. A sobrecarga mental não some de uma vez, viu? Mas ela começa a perder força quando você faz duas coisas. Primeiro, quando você admite que está cansado. E segundo, quando você entrega para Deus
aquilo que já não cabe mais em você. Asaf entrou no santuário e ouviu Deus organizando dentro dele aquilo que fora desorganizou. E é isso que Deus faz com a gente. Deus não apaga responsabilidades, não tira desafios e não impede problemas, mas Ele devolve ordem interna, Ele devolve clareza, Ele nos dá a direção e Ele devolve principalmente a nossa paz interior. E quando isso acontece, mesmo que nada mude por fora, algo muda completamente por dentro. Você volta a respirar, você volta a sentir e, por fim, você volta a viver. Se você está sobrecarregado, não se cobre por isso. Não se culpe por isso. Não pense que isso é falta de fé. Isso é sinal de que você carregou peso demais, calou demais, tentou demais. E Deus não quer isso de você. Ele não quer que você viva exausto. Ele quer que você viva consciente. Consciente dos seus limites, consciente da sua humanidade. Consciente de que existe um lugar de descanso. Não aquele lugar que tira os problemas, mas aquele que devolve força para enfrentá-los, que é na presença de Deus. E você pode fazer isso procurando Deus, tanto na leitura da Bíblia, como também em oração. Asaf entrou no santuário e saiu diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou. E essa mudança está disponível hoje para você também. Não viva nesse modo automático que destrói por dentro. Não viva sob aquele ruído constante de pensamentos cansados. Não viva num estado de alerta permanente que desgasta o corpo, a alma e o espírito. Venha para a presença de Deus, para o santuário. Não é um santuário físico, mas o lugar onde você pode ser honesto com Deus e consigo mesmo. Nas suas orações, dentro do seu quarto, você pode estar diante de Deus, na presença de Deus. Em oração você pode dizer: Senhor, minha mente está cansada. Esse é o tipo de oração que Deus responde rápido, porque não vem da força, vem da verdade. Olha, hoje, que esta mensagem ajude você a parar um pouco, respirar um pouco, perceber um pouco e entender que a vida não precisa ser pesada todo dia. Existe um lugar de descanso e esse lugar começa quando você faz o que o salmista Asaf fez. Admite, entrega e se permite ser reorganizado por dentro por Deus. Eu desejo que Deus coloque paz onde hoje existe ruído. Que Ele coloque em você clareza onde hoje existe confusão. Que Ele coloque leveza onde existe peso. E que o nosso Pai no céu, querido, sustente você enquanto você aprende devagar, com carinho, a não carregar o mundo sozinho. Que Deus te abençoe. Aprenda a ler pessoas antes que seu coração pague o preço. Esse é o tema para a mensagem de hoje, muito importante, e gostaria que você ficasse comigo até o final dessa mensagem. Tem sido uma semana de conversas profundas aqui no canal, não é mesmo? A gente vem falando sobre esses pesos que, pouco a pouco, vão tirando nossa alegria de viver. Na segunda, falamos daquelas dores que tentam diminuir a gente por dentro, aquelas vozes silenciosas que nos empurram para um lugar onde a gente se sente menor do que realmente é. Na terça-feira, falamos daquele desgaste que machuca quem vai se perdendo aos poucos só para não perder alguém, abrindo mão de si mesmo para segurar uma pessoa ao seu lado. Na quarta-feira, conversamos sobre o cansaço escondido nos afazeres,
Falamos da ansiedade, o mesmo que tirou a paz de Marta enquanto ela tentava resolver tudo sozinha. E ontem, na quinta, refletimos sobre aquela confusão que o salmista Asaf descreveu no Salmo 73, quando a mente está sobrecarregada. E hoje a gente precisa falar de uma decepção que pode vir de qualquer lado: marido, esposa, filhos, pais, amigos, colegas de trabalho, irmãos de congregação, gente que vive com a gente dentro de casa. Ninguém está imune a isso. E é justamente por isso que aprender a ler pessoas se torna tão importante. Não é para desconfiar de todo mundo. Isso não faz bem para ninguém, mas para proteger o coração. Porque quando a gente não enxerga direito quem está do nosso lado, o coração acaba pagando um preço alto demais. Hoje a gente chega em mais um desses pesos silenciosos que machucam sem fazer barulho. O peso de colocar expectativa demais na pessoa errada. Porque existe uma dor que não nasce da maldade de alguém. Ela nasce da esperança que criamos dentro de nós. É aquela ferida que não aparece para ninguém, mas que vai tirando a alegria devagar, apagando aquele brilho dos dias, colocando sombras nos relacionamentos. E isso acontece de um jeito muito silencioso. Às vezes começa com alguém que caminha com a gente há anos. Gente que senta à nossa mesa, participa da nossa rotina, compartilha nossas lutas. Mas quando o problema aperta, quando o peso chega, quando a situação exige maturidade, essa pessoa se esconde, some, se distancia. E então a gente sente aquele choque no coração. Às vezes, pessoas que convivem com a gente, mas não caminham com a gente. Estão perto, mas não estão junto. Vivem ao nosso lado, mas não seguram nossa mão quando o vento forte bate. Esse tipo de decepção dói mais do que qualquer palavra dura, porque a expectativa nasceu ali. E quando algo nasce do coração, quando a gente cria uma expectativa, a queda é sempre mais profunda. E é por isso que a reflexão de hoje não é sobre desconfiança, é sobre proteção emocional, é sobre maturidade, é sobre aprender a ler pessoas antes que seu coração pague um preço que não precisa pagar. Tem muita gente sofrendo não porque escolheu errado, mas porque enxergou certo demais. Enxergou o potencial de alguém, mas não enxergou toda a verdade. E isso acontece porque o coração, quando ele está cansado, quando ele está carente, quando ele está atravessando dias difíceis, tem a tendência de se conectar rápido demais, de acreditar rápido demais, de confiar rápido demais. Quando a alma está fragilizada, qualquer gesto de atenção parece cuidado. Qualquer gentileza parece promessa. Qualquer presença parece intenção. E foi por isso que hoje eu quis te trazer uma história bíblica que fala exatamente sobre isso. Sobre enxergar quem realmente está do seu lado. Sobre saber quem fica quando o peso aumenta. Sobre aprender a separar companhia de apoio, presença de parceria, separar multidão de sustentação. E essa história que eu quero contar é a de Gideão. E eu quero te contar de um jeito bem simples, bem natural, para quem nunca leu sobre ele conseguir entender e para quem já conhece conseguir enxergar coisas novas nessa história. Veja bem, Gideão viveu numa época muito difícil. Israel estava sendo oprimido por um povo chamado Medianitas. Eles roubavam plantações, levavam tudo embora, deixavam o povo passando necessidade. Era tanta pressão. Gideão, para conseguir guardar um pouco de trigo, estava escondido dentro de um lagar. Sabe o que é lagar? É um lugar onde se pisa nas uvas para fazer vinho.
Ele estava ali, dentro de um lagar, com medo, inseguro, sentindo aquele peso que a gente também sente quando parece que tudo está contra a gente. Sabe, e foi ali, naquele cantinho apertado, que Deus falou com ele. Em Juízes 6,12 diz: Jeová apareceu a ele e disse: Jeová está com você, homem valente e poderoso. Olha que coisa forte. Gideão estava escondido, com medo, e Deus o chama de valente, poderoso. Antes de Gideão se ler, Deus já tinha lido a pessoa de Gideão. A gente também vive assim. Às vezes a gente se enxerga pequeno, com medo, cansado. Mas Deus enxerga força onde a gente só vê fraqueza. Enxerga coragem onde a gente só vê limitações. Só que, mesmo depois de Deus falar com Gideão, ele ainda estava inseguro, porque a opressão era grande, o inimigo era forte e Israel estava fragilizado. Mesmo assim, Deus o escolhe para liderar o exército. E Gideão obedece, mesmo tremendo por dentro. Então ele começa a juntar os soldados. No total, Gideão juntou 32 mil homens para lutar ao lado dele. 32 mil, é gente demais. Mas Deus sabia que nem todo mundo que levanta a mão para dizer "tô contigo" aguenta o peso da guerra. Nem todo mundo que diz "pode contar comigo" consegue ficar quando o sol esquenta. E aí então Deus começou a fazer filtros. E o primeiro filtro foi simples e direto. Deus manda Gideão dizer ao povo que quem estivesse com medo podia voltar. E em Juízes capítulo 7, versículo 2 e 3, incrivelmente diz que 22 mil homens voltaram. 22 mil foram embora. Olha só isso. De 32 mil homens, sobraram apenas 10 mil. Olha só, Deus estava ensinando Gideão e ensinando a gente também que a presença de alguém não é garantia de preparo emocional. Tem gente que anda com você, mas não aguenta caminhar com você. Tem gente que te abraça no dia da vitória, mas não consegue te sustentar no dia da batalha. Tem gente que fala bonito, mas não segura espada nenhuma. E sabe qual a parte que mais dói desse primeiro filtro? É descobrir que muita gente que a gente imaginou que ficaria do nosso lado, volta para casa cedo demais. Sabe, também não é maldade, é limite, é falta de estrutura, é medo, é imaturidade. Só que, mesmo com 10 mil homens, Deus sabia que ainda tinha gente ali que não estava pronta. Então Deus fez um segundo filtro, aquele da água. Deus manda Gideão levar os soldados até o rio e ali separa os que bebiam água de um jeito descuidado dos que bebiam de um jeito atento, observando ao redor. Então Deus pediu a Gideão separar apenas os homens que tomavam água, observando o que estava acontecendo ao seu redor. Sabe quantos sobraram? Apenas 300 homens. Isso, Juízes capítulo 7, versículo 7 diz: Jeová disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei. De 32 mil para 300 homens. Deus estava ensinando Gideão a ler pessoas. E hoje, Ele ensina a gente do mesmo jeito. Nem toda pessoa que caminha com você merece entrar no campo da sua confiança. Nem todo mundo que ouve seu desabafo está pronto para carregar seu peso. Nem todo mundo que te chama de amigo entende realmente o que a palavra amizade significa. É duro ouvir isso, eu sei, mas é a verdade. Os filtros de Deus mostram isso de forma tão clara, tão atual, tão humana. O primeiro filtro revelou os que não tinham coragem.
E o segundo revelou os que não tinham vigilância, maturidade, preparo emocional. E quando você olha para a própria vida, percebe que esses filtros continuam acontecendo. Você começa cercado de gente, como Gideão, com 32 mil homens. Muita presença, muito sorriso, muita familiaridade, muito contato, não é? Mas quando o vento vira e bate forte em você, quando o problema aperta, quando a estrada fica pesada, a maioria vão embora. Depois, ainda outros se distraem, se ocupam, se afastam e somem, como aconteceu no caso de Gideão. E quando você percebe, sobram só 300. Ou seja, sobra um pouco. Sobra quem tem estrutura, sobra quem tem coragem, sobra quem não se assusta fácil, sobra quem presta atenção. Agora, olha que detalhe lindo. Foram esses 300, apenas 300, que Deus usou para vencer um exército gigantesco. Com esses 300, Deus mostrou que não é quantidade que sustenta uma vida, é qualidade. E é por isso que a gente precisa aprender a ler pessoas, para evitar colocar peso demais em quem não aguenta nem o próprio peso, para não esperar profundidade de quem vive na superfície, para não exigir maturidade de quem ainda está se encontrando. E aqui entra algo muito importante. Aprender a ler pessoas não é virar alguém frio, não é criar muros, não é desconfiar sempre de todo mundo. É simplesmente aprender a proteger o coração. Como diz Provérbios 4:23. Acima de tudo, proteja o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso não é dureza, isso é sabedoria. Olha, a vida também faz filtros. E dói, eu sei, mas é necessário. Tem gente que convive com você, mas não caminha com você. Tem gente que te abraça na sala, mas não te sustenta no vale. Tem gente que diz, conte comigo, mas no primeiro sinal de dificuldade, desaparece. E a verdade é que isso acontece até dentro da nossa casa. Às vezes, dentro do nosso próprio lar, a gente percebe que alguém que divide o teto não divide o peso. Que alguém que participa da rotina não participa das batalhas. E isso machuca, porque a gente sempre espera mais de quem convive mais. Mas olha, não é culpa sua esperar, porque esperar é humano. O problema não é esperar. O problema é esperar da pessoa errada. E foi isso que Deus ensinou para Gideão. Era como se Deus dissesse para Gideão assim: Gideão, não conte com todos, conte com os certos. Sabe por quê? Porque Deus lê o coração das pessoas antes de a gente perceber qualquer sinal. Deus sabe quem tem maturidade, quem tem caráter, quem tem coragem e quem aguenta caminhar com você. E Ele sabe também quem está aí do seu lado só ocupando espaço, quem só está te distraindo do que realmente importa. E quando você aprende a enxergar isso, o coração fica mais leve, a vida fica mais clara, a paz volta a respirar dentro de você. Porque você entende que relacionamentos não são sobre quantidade, são sobre solidez. E deixa eu te falar uma coisa com carinho. Não se impressione com quem fala bonito, tá bom? Não se impressione com quem está por perto apenas no dia bom. Não se impressione com quem aplaude seus acertos. Impressione-se com quem fica com você no dia da batalha, no dia da guerra. Os 300 homens de Gideão não eram os mais bonitos, não eram os mais famosos, não eram os mais falantes. Eles eram os mais preparados, os mais presentes, os mais atentos. E é isso que importa. E talvez Deus também tenha feito filtros na sua vida. Pessoas que você achou que ficariam, foram embora, saíram.
Pessoas que você jurou que caminhariam, pararam. Pessoas que você viu como apoio, se revelaram como um peso na sua vida. Mas agora, olhe o outro lado da moeda. Olhe quem ficou. Ficou porque tem estrutura para ficar. Quem está com você hoje está porque tem maturidade para estar. Quem continua segurando sua mão não é por conveniência, é por verdade. E isso é lindo. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Às vezes, a solidão é só Deus. A solidão é só Deus tirando o barulho para te mostrar quem são seus 300. E vai por mim. A vida inteira muda quando você para de correr atrás dos 32 mil que não ficam e começa a valorizar os 300 que ficaram. Tá bom? Olha, antes de eu encerrar, deixa eu te falar algo que pode fazer bem para o seu coração. Fim de semana, a gente sempre tem um tempinho a mais, não é? Então, se quiser, aproveite e ouça essas mensagens dessa semana de novo, tá? Elas conversam entre si. Segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta, as mensagens se completam. Talvez alguma parte fale com você de um jeito diferente, de um jeito que você talvez não conseguiu ouvir durante a semana. Agora, com o coração mais calmo, você vai ouvir e aprender um pouco mais. E sobre a mensagem de hoje, eu quero finalizar dizendo o seguinte: aprender a ler pessoas é aprender a cuidar do próprio coração. E quando isso acontece, tudo fica mais leve, a mente clareia, a paz encontra espaço para respirar dentro de você. E você percebe que seu coração é valioso demais para ser entregue de olhos fechados. Tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.